de culto doméstico. Vamos primeiramente tentar ver um conceito básico do que seria culto doméstico. Outro slide diz: o culto familiar, como o nome significa, é o culto prestado no lar a Deus por todos os membros de uma família. Então, ele é um culto prestado no lar a Deus por todos os membros de uma família, certo? Então é quando a família se reúne para adorar o Senhor. É importante colocar no lar, porque o culto público não é o culto doméstico. Por exemplo, a gente vem adorar a Deus aqui, não é culto doméstico. O culto doméstico é o culto que é feito no lar, na casa do indivíduo, tá certo? Isso aqui é um ponto muito importante. Outro aspecto, vamos lá, por favor. Então, esse é um conceito básico. Outro aspecto importante, vamos dar uma olhada aí na parte histórica, diz aí. No outro aspecto, na parte histórica, certo? Que é um pouco da história do culto doméstico. Vamos pensar desde o Antigo Testamento até um pouco na história da Reforma, até um pouco a Reforma Protestante vai falar um pouco sobre isso. Vamos ver alguns textos básicos, tá certo? Então, a família é a mais antiga das sociedades humanas. É tão antiga quanto a criação da raça. Os homens não foram reunidos em famílias por uma determinação voluntária ou pacto social, segundo a invenção absurda dos infiéis. Eles foram criados em famílias. Veja, isso não é uma determinação do indivíduo. Deus criou o homem em família. Então, Deus fez o homem assim. Então, é tão antigo quanto a própria raça. A família é tão antiga quanto a própria raça. Herman Bavinck, por exemplo, vai dizer no livro que foi traduzido pela Naderi, né, A Família Cristã, ele vai dizer, né, que primeiro nós temos família, depois igreja, depois Estado. Há muita controvérsia sobre isso, mas no pensamento de Bavinck ele diz isso, né? A família foi instituída por Deus ali no Éden, igreja foi instituída no sentido de quando ele promete que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e o Estado, quando no capítulo 9 do livro de Gênesis ele institui autoridade para tirar a vida de outra pessoa. Ele diz, ora, Deus deu autoridade para alguém tirar a vida de outra pessoa. Então, aquele que derramar sangue terá seu sangue derramado, ok? Então, nesse sentido, a família ela é a base de tudo isso, é a mais antiga das sociedades. Outro ponto importante, irmãos, e aí citando Thomas Manton, ok? Thomas Manton escreveu o seguinte: a religião nasceu primeiro nas famílias, e ali o diabo procurou esmagá-la. As famílias dos patriarcas eram toda a igreja que Deus tinha no mundo para a época, e portanto, eu suponho, quando Caim saiu da família de Adão, disse que ele saiu da face do Senhor, ele saiu da presença do Senhor. Entendendo esse princípio, né, a religião nasceu primeiro nas próprias famílias. Deus criou Adão e Eva e ali colocou nele a ordem de servi-lo. E quando foi que o diabo tentou esmagá-los? Ali na origem, ali o diabo procura esmagá-la, certo? Então, o que você vai encontrar é que toda a igreja do Senhor, naquela época, estava ali resumida naquelas famílias, na família de Abraão, posteriormente Isaac, Jacó, toda a igreja do Senhor estava ali. E ali era um momento em que ele tinha tudo para esmagar a igreja do Senhor, naquele contexto específico, certo? Por exemplo, Noé, vamos aqui para o texto de Noé, lá em Gênesis 8:20. Enquanto toda a igreja de Deus estava na arca, o culto era claramente o culto da família. Você imagina, o tempo que eles passaram na arca, o culto era familiar. E depois que as águas baixaram, quando Noé edificou um altar ao Senhor, foi um sacrifício de família que ele ofereceu. Está lá em Gênesis 8, verso 20. Ele oferece um sacrifício ao Senhor com a sua família. Esse é um princípio muito importante. Então, o culto era prestado durante todo esse tempo do dilúvio por uma família, certo? Como o Senhor
havia assim estabelecido. Ainda na sequência, Abraão, Isaque e Jacó, veja só, os patriarcas parecem ter deixado um registro de sua adoração social em cada acampamento. Quando eu digo adoração social, adoração não é como se fosse do povo que estava com ele. Assim que encontramos Abraão na terra prometida, o encontramos erguendo o altar na planície de Moré. Gênesis 12, verso 7. Assim que você encontra Abraão, ele está erguendo o altar ao Senhor com a sua família. Ele está levantando o altar para adorar ao Senhor. A mesma coisa ocorre no vale entre Ai e Betel. Isaque não apenas renova as fontes que seu pai havia aberto, mas mantém suas devoções, construindo um altar em Berseba. A mesma coisa ele vai fazer com a sua família. Ele vai levantar um altar ao Senhor em Berseba. Gênesis 26, verso 25. Ainda, o altar de Jacó em Betel era eminentemente um monumento familiar e foi sinalizado por ele dizer, no caminho para a sua casa e para todos os que estavam com ele: afaste os deuses estranhos que estão entre vocês. Você lembra que esse é o momento que Jacó vai dizer o seguinte: nós vamos nos encontrar com o Senhor amanhã. Então abandonem, tirem todos os deuses do vosso meio. Preparem-se para se encontrar com o Senhor. O ponto foi, Jacó tinha consciência de que ele e sua família estariam diante do Senhor. Ele e sua família estariam diante do Senhor. O altar foi nomeado El Betel, que é o termo, esta é a casa do Senhor. O Senhor habita nesse local. O texto não é, mas vamos chamar assim, como é que eu tenho Abraão, depois Isaque e Jacó fazendo a mesma coisa? Por que eles praticam isso? Tanto Abraão primeiro, depois Isaque e Jacó. Por que eles praticam o mesmo princípio de manter dentro da sua família, estruturalmente a igreja do Senhor, o culto ao Senhor? E aí a resposta aqui é no texto de Gênesis 18, verso 19. Deus diz o seguinte acerca de Abraão: porque eu o escolhi, veja, esse ou aqui é Abraão, tá certo? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça aviso sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ora, ele diz, ele chamou Abraão para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele. O que você vai encontrar são os filhos fazendo o que o pai havia instruído. Ele ordenou essas coisas e os filhos seguem o mesmo princípio estabelecido pelos seus pais. É claro, irmãos, que nesse particular, quando nós falamos, por exemplo, quando nós chegamos ao Senhor e não temos uma família cristã, nós temos dificuldade realmente em praticar isso em casa. Eu sei, como pastor, eu sei das minhas lutas, sei das lutas das ovelhas, eu sei da dificuldade de cada um, e sempre quando eu faço visita na casa dos irmãos, antes de pensar mesmo em repreendê-los, eu tento encorajá-los, mostrar a beleza de se fazer o culto doméstico, por que devem fazer, qual o benefício de fazer, porque na prática, irmãos, nós estamos iniciando uma nova jornada, e aí eu vou aprender para ensinar meus filhos, os meus filhos ensinarem os seus filhos, e quando nós abandonamos isso, a gente vai sofrer as consequências disso. Perceba que Jó também passa pelo mesmo princípio. Veja, Jó capítulo 1, verso 5, diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração.
Assim o fazia Jó continuamente. Perceba, isso é interessante o termo. Ele levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício ao Senhor pelos seus filhos. A tese de que Jó foi escrito, irmãos, no período patriarcal é essa, porque posteriormente quem oferecia sacrifício era o sacerdote, o sumo sacerdote. Então, quando o pai de família ele oferecia sacrifício, era porque nesse período patriarcal ainda a prática do sacrifício era dedicada aos pais, que tinham autoridade sobre seus filhos. Posteriormente, isso a ser estabelecido por um sacerdote e um sumo sacerdote. Alguns outros exemplos, veja só, alguns outros exemplos importantes. Em todo o Antigo Testamento, os bons homens tomam conhecimento do vínculo doméstico em sua religião. Josué, mesmo correndo o risco de ficar só com sua família, vai aderir a Deus dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês hoje vão escolher a quem vocês vão seguir. Ele correu risco, e disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você tem na sua casa, você tem um culto doméstico, estabelece esse princípio. Veja só, irmãos, a igreja, num momento da história, pode se corromper. A sociedade pode se corromper completamente, mas você e sua casa precisam estar firmes. Mesmo que todos escolham outros caminhos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Segundo aspecto, Davi, após os serviços públicos no tabernáculo, onde abençoou o povo em nome do Senhor, volta para abençoar a sua casa. 2 Samuel 6:20. Ele havia aprendido a conectar o serviço de Deus com os laços domésticos na casa de seu pai Jessé, onde havia um sacrifício anual para toda a família. 1 Samuel 20, verso 6. Havia um sacrifício anual para toda a família. Ainda, irmãos, nas preleções da humilhação penitencial, quer dizer, aquelas preleções em que você confessa os seus pecados, não é? Que acontecerá quando Deus derramar sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém o Espírito da graça e de súplica, não é negligenciada a adequação de tais exercícios às famílias como tais. Quando o Espírito descer sobre Davi e a sua casa, o que o Espírito fará não excluirá as famílias. Veja no texto, irmãos: e a terra lamentará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as famílias restantes, cada família à parte, e suas mulheres à parte, todos lamentarão. Quando derramar o Espírito, Deus adequará essa obra para dentro da própria família. Será dentro da própria casa. Zacarias 12, verso 12 a 14, você vai encontrar esse texto aqui citado. Zacarias 12, verso 12 até o verso 14. Agora, no Novo Testamento, vamos ver um pouco dessas verdades no Novo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, os traços da religião familiar não são menos evidentes. Tomamos emprestado de bom grado a linguagem animada do senhor Hamilton, de Londres, e perguntamos assim: você tem inveja de Cornélio, cujas orações foram ouvidas, e a quem o Senhor enviou um mensageiro especial para ensiná-lo o caminho da salvação? Ele era um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus, e que estava tão ansioso pela salvação de sua família, que reuniu seus parentes e amigos próximos para que estivessem prontos para ouvir
o apóstolo quando ele chegasse e compartilhar com ele o benefício. Ele pensa nele, na casa dele e nos que estão em volta. O próprio Cornélio faz isso. Você admira Áquila e Priscila? Quem são, irmãos, Priscila e Áquila? São os auxiliares de Paulo em Cristo Jesus. E que eram tão hábeis pelo Espírito, veja, eles tinham tanta habilidade da Escritura, esse casal, que foram capazes de ensinar um jovem ministro o caminho de Deus mais perfeitamente. Veja, você admira eles? Você descobrirá que uma razão para a sua familiaridade com as Escrituras era que eles tinham uma igreja em sua casa. Atos 18, 26 e Romanos 16, verso 5. Você vai entender que a familiaridade dele com as Escrituras, porque eles tinham uma igreja na sua casa. Uma igreja dentro da sua própria casa. Quando você treina seus filhos, você treina os jovens, e na sua casa, irmãos, catecismo, os 10 mandamentos, oração, leitura da palavra, você está treinando esses meninos, e os homens para serem líderes, e essas mulheres para serem fiéis servas do Senhor na sociedade e no meio da igreja. Timóteo ouviu de Paulo: você aprendeu as Sagradas Escrituras em sua casa. Foi a sua mãe e a sua avó que lhe instruíram na palavra. Outro aspecto importante, foi sem dúvida reconhecido em relação às coisas espirituais, bem como em relação às coisas temporais, que se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Aquele espírito de oração social que levou os discípulos a se unirem em súplica ou louvor, nos cenáculos, nas prisões, no tronco e na praia do mar, não poderia deixar de se manifestar na devoção doméstica diária. Não poderia, em hipótese alguma. O que eles vão fazer quando estão sofrendo, o que eles vão fazer quando estão passando por tribulação, é aquilo que foi firmado em casa. São os ensinos que são guardados no seu próprio coração. Nós teremos dificuldade às vezes, irmão, de lembrar de um texto, de ter conforto na palavra no meio do sofrimento, porque não fomos treinados dentro da nossa própria casa a essa verdade. É preciso levantar um altar a Deus, e eu digo isso, sentar à mesa com a família, abrir as Escrituras, ler a palavra de Deus, orar ao Senhor, cantar o seu nome. Os puritanos diziam: a nossa casa e toda a casa de um membro da igreja deve ser uma igreja. Toda a casa deve ser uma igreja. Levantar um altar ao Senhor. O registro aqui, rapidamente, varrendo rapidamente a história, no próximo domingo a gente vai voltar a falar mais sobre isso, mas registro dos primeiros séculos. Tertuliano, irmãos, diz o seguinte: em relação aos momentos de oração, nada é prescrito, exceto que podemos orar a cada hora e em todo lugar. Olha, não há nada prescrito, momento, só diz o seguinte: eu devo orar a cada hora e em todo lugar, é o que Deus me manda fazer. O refrigério e nutrição da alma devem preceder o refrigério e a nutrição do corpo, o celestial antes do terreno. Quer ver uma coisa que às vezes eu me envergonho, e você pode avaliar o seu coração também sobre isso. Quando nós acordamos, irmãos, qual é a primeira coisa que você faz? É obviamente não do aspecto mecânico de abrir os olhos,
Alguém poderia com gracejo responder, abrir os olhos, né? É bom que abra mesmo. Mas antes desse caráter mecânico de abrir os olhos, o que é que você faz primeiro? Na maioria das vezes nós vamos pegar o celular, checar as mensagens. O nosso coração está completamente secularizado. Nós não nos dirigimos a Deus. Ainda citando Tertuliano, quando um cristão estrangeiro, após recepção fraterna e hospitalidade na casa de um irmão cristão, se despedia, ele era despedido da família cristã com uma oração, porque disseram eles, em teu irmão viste teu Senhor. Para todos os assuntos da vida cotidiana, eles faziam a preparação pela oração. É muito bom você andar com gente muito crente, muito bom. Anima muito você, né? Coragem. Eu estava agora esses dias no Pará, esses 11 dias, e eu andei com gente muito crente, gente muito séria, muito comprometida com o Senhor. Como é bom, como renova a nossa alma, como mostra as coisas no lugar certo, como, meu Deus, como é bom. Aí, um empresário muito rico, por sinal, jovem empresário, foi de carro, uma das caminhonetes que foi conosco era de um desses empresários, e ele foi porque ele queria servir, ele é um diácono da igreja, ele queria servir os pastores no presbitério, e eu pregava de manhã e pregava à noite, era o meu trabalho, então eu não participava do presbitério, porque não era o meu presbitério, então minha família mora no Pará, naquela cidade, moram 3 tios meus moram naquela cidade, e eu fui visitá-los, né? Ele ia comigo, né? E ali eu ouvi o sofrimento deles, não são crentes, nenhum deles teme ao Senhor, e aí muito sofrimento, eu sentei ali à mesa e esse rapaz comigo, abria a Bíblia, orávamos com eles, ouvia o choro deles, era uma manhã de glória. Aí um dia ele falou: pastor, vamos conhecer uma cidade vizinha aqui, perto, chamada Mocajuba. Eu sempre fui a Baião, que é onde eu estava, mas nunca fui a Mocajuba. Falei, bora, tem até agora todo asfaltado para lá. E aí ele pegou a caminhonete e me levou para a gente conhecer. Lá tem até 11 da manhã, a gente foi saber depois que chegou lá, que a gente chegou 3 horas, a gente foi para ver os botos que vinham comer na margem. Só que era até 11 da manhã, a gente chegou 3 horas e não funcionou. A gente foi ver, mas não sabia dos detalhes, né? Ponto turístico. Aí nós fomos na casa de um cliente dele. Aí nós entramos, que ele tem uma oficina, né? Ele é dono de casa de peças de carro, e aí ele mandava peças para essa cidade. Aí estou lá com ele, nós ouvimos a história desse rapaz, nós saímos, quando eu estava num carro, ele disse: eita, pastor, eu não orei, eu preciso orar, eu vou voltar lá para orar com ele. Eu não posso deixar assim, suplicar as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Assim, qualquer circunstância aquele rapaz, ele fazia para orar por alguém ou pelas pessoas que estavam perto dele. Que negócio maravilhoso aquilo. Sem nenhum tipo de constrangimento. Que coisa linda aquilo, irmãos. Você faz de todas as circunstâncias um momento como uma preparação para adorar a Deus. Você não perde de vista isso. Você sempre está abençoando as pessoas que entram na sua casa, que saem da sua casa. Era assim e sempre deve ser assim. Jerônimo relata, no lugar onde ele morava, que não se podia ir ao campo sem ouvir o lavrador em seus aleluias, o ceifeiro em seus hinos e o vinhateiro cantando os salmos de Davi. Não era apenas ao meio-dia e na hora das refeições que os cristãos primitivos liam a palavra de Deus e cantavam louvores ao seu nome.
Ele disse, Jerônimo afirmava, no campo se ouvia o trabalhador cantando ao Senhor, aleluias a Deus. Era todo momento, era assim. Vamos falar, talvez não hoje, na próxima oportunidade, sobre a Escócia. E era isso que se via na Escócia na época de John Knox. Os homens pescavam e se ouviam os cânticos de glória ao Senhor em todo o trabalho da cidade. Eu fui fazer uma visita nessa viagem. Meu pai tem uma terra lá no Pará, e eu fui visitar. Eu fui 2 vezes com meu pai na fazenda. E tem um trabalhador chamado Anselmo. Eu cheguei, ele estava chegando da roça naquela hora, e aí uma Bíblia muito suja, bem usada, sobre a mesa. E aí eu logo pensei, eu vou comprar uma Bíblia para o Anselmo. Essa Bíblia está acabada, essa Bíblia, né? Aí eu vou comprar, dar para meu pai traz para ele. Aí eu disse, Anselmo, tu tem uma Bíblia? Ele disse, tenho, pastor. Ele falou, eu tenho uma Bíblia. Essa aqui eu uso aqui, porque essa foi que o seu pai me deu, antes de eu ser crente. Eu leio ela todo dia. Eu tenho uma nova em casa, que quando eu vou domingo para a igreja, eu pego e levo. Essa aqui é para eu ler todo dia. Esse é o homem no campo, que vai e volta e a palavra está sempre à mesa. Um cafezinho pronto, ele sentado, lê a palavra de Deus diariamente. Eu não vou lhe dar uma Bíblia nova. Eu preciso aprender com você essas maravilhas. Reforma protestante, irmãos. Quando chegamos ao reavivamento da piedade evangélica na Reforma, nos encontramos no meio de tal fluxo de autoridade e exemplo que devemos nos contentar com declarações gerais. Qualquer que seja a prática de seus filhos degenerados, os primeiros reformadores são universalmente conhecidos por terem dado grande valor à devoção familiar. As orações de Lutero em sua casa são registradas com carinho por seus contemporâneos e biógrafos. As igrejas da Alemanha, em dias melhores, foram abençoadas com uma ampla prevalência de piedade doméstica. Fatos semelhantes são registrados na Suíça, na França e na Holanda. Talvez um de nós não saibamos disso. Talvez a maioria não saiba, uma boa parte talvez não saiba, vou dizer. Os puritanos, eles escreveram um diretório de culto doméstico. Você sabia que... Sabe o que era a razão do breve catecismo, irmãos? Para ensinar em casa aos filhos. A razão do breve catecismo era para que essas doutrinas fossem ensinadas em casa, aos seus filhos. Eu encerro com Martim Lutero, rapidamente, nosso horário está se esvaindo. De fato, o catecismo menor contém até 2 segmentos chamados orações da manhã e da noite. Como chefe de família, deve ensinar sua família a rezar, né? De manhã e à noite. Eles ensinam a suplicar a Deus. Como chefe de família, deve ensinar sua família para oferecer bênção e ação de graça à mesa. Um comentarista chamado Russell, que fala, historiador sobre Lutero, disse: a maneira como Lutero orou e as muitas circunstâncias diferentes em que ele orou, juntamente com as suas extensas deliberações teológicas sobre a oração, formam uma apresentação abrangente da teologia do reformador, na forma que talvez tenha sido mais significativa para o próprio Lutero. Deixa eu tentar explicar isso para vocês.
Muitas das formulações teológicas eram feitas nas orações que eles faziam em casa. Você sabe que é dito que na Assembleia de Westminster, o conceito que se tem, o que é Deus, dentre muitas coisas, foi quando um deles se levantou e fez uma oração extensa, e era pura manifestação do conhecimento de Deus. Não é apenas o estudo da palavra, é a oração. Não é apenas o estudo da palavra, é a própria oração. Por que era, para os reformadores, era tão importante ensinar em casa, os pais, de manhã a orar no almoço e na janta, nas refeições? Por que era importante? Porque quando eles vêm do catolicismo romano, eles não sabiam orar, irmãos. Eles tinham rezas, repetições de termos. Eles não sabiam orar. Você vai encontrar, Lutero escreveu sobre oração. Calvino, no quarto livro das Institutas de Calvino, ele gasta, irmãos, é o maior capítulo da obra de Calvino, 70 páginas sobre oração. Das Institutas de João Calvino. Por que tanto trabalho sobre oração? Porque os homens não sabem orar. E isso deve ser instruído em casa. E é no lar que você aprende a orar. O que é oração, o catecismo vai dizer. E em casa você vai instruir um ao outro nisso. Na próxima semana, se Deus nos permitir, eu vou falar especificamente sobre a Escócia, de onde vem o presbiterianismo. E aí nós vamos adentrar no material do Diretório de Culto Doméstico de Westminster. Vamos falar sobre esse material e nós vamos utilizá-lo na próxima aula para nós tratarmos desse aspecto histórico, para os irmãos entenderem a preocupação que os nossos pais tinham com o culto familiar, a necessidade de estabelecermos isso em nossa casa. Tá certo? Se Deus quiser, no próximo domingo voltaremos e vamos tratar desse assunto, a partir da Escócia. Vamos orar ao Senhor? Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e tratar desse tema tão precioso na vida da igreja. Ó Senhor, ajuda-nos, e não apenas a conhecermos, mas a vivermos isso em nossa vida. Perdoa-nos por tanta negligência. Socorre-nos nas nossas faltas. Tem piedade de nós. Em nome de Jesus. Amém.